Muito bem, aqui Pastor Luiz Amorim. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com todos. Estamos iniciando essa série e colocando aqui à disposição de todos para poderem refletir a respeito das doutrinas centrais da fé cristã. Nós estamos iniciando aqui em nossa Igreja Bíblica Batista, aqui na cidade de Pacatuba, o nosso Instituto Teológico Batista, o nosso ITB. E resolvemos nesse reinício estar considerando a teologia sistemática. Nós vamos estar aqui estudando todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. Você que está nos acompanhando pode se sentir convidado, para participar conosco aqui. Se não, nós vamos estar fazendo publicações semanais desse curso. A nossa intenção é que nós vamos até o ano que vem. Não vão ser estudos exaustivos, vamos resumir aquilo que pode ser resumido em cada uma das doutrinas que fazem parte da teologia sistemática, tá bom? Nós iniciamos o nosso curso na semana passada, aliás, essa semana, na terça-feira agora, e foi quando? Foi terça-feira, foi dia... hoje são 5, né? Então foram 3 dias, não, dia 2, né? Dia 2 agora na terça-feira, e vai ser assim todas as terças-feiras. As publicações na internet, ou no YouTube, ou no Instagram, nós vamos colocar lá e vai ficar à disposição de todos, tá bom? Então Deus nos ajude neste tempo. A intenção é de provocar em você o interesse de estudar a palavra de Deus. Nós vamos estar abertos aqui, o meu contato vai estar aqui, e no final você pode ver, pode depois falar comigo, ou colocar alguma comunicação, uma maneira de você se comunicar comigo, fazendo alguma pergunta ou fazendo algum questionamento. Nós estamos vivendo uma época bem peculiar, onde a diversidade de ideias, de igrejas, vamos dizer assim, de segmentos religiosos, certamente a maioria, nós podemos afirmar isso com toda certeza, são segmentos heréticos, e a nossa intenção é poder despertar no povo de Deus em todos as coisas relativas à verdade, aquilo que está contido nas Escrituras Sagradas. Nós somos uma igreja conservadora, temos na Bíblia Sagrada a nossa única regra de fé e de conduta, e obviamente nos preceitos centrais da fé cristã que estão contidos nela. Aí, de maneira particular, nós vamos analisar aqui nesse tempo as principais doutrinas, dentro da teologia sistemática. Nós vamos usar aqui no nosso curso vários materiais, mas dentre eles esse livro aqui de teologia sistemática, que eu recomendo, ele foi publicado recentemente pelo pastor John MacArthur, pastor americano, e o Richard Maui, muito bom esse livro de teologia sistemática, excelente, e eu recomendo, tá bom? Então, e essas publicações que nós vamos fazer não vão ser tão demoradas assim, nós queremos no máximo estar aqui nos comunicando com vocês entre 15 e 20 minutos, tá bom? E na intenção, no alvo, despertar, como eu já falei, em cada um de nós, em cada um de vocês, a alegria, o interesse
de aprender de uma forma mais aprofundada as escrituras sagradas e de uma maneira especial nesse curso de teologia sistemática. Na terça-feira eu fiz um breve resumo aqui, eu quero compartilhar com vocês nessa abertura. Na terça-feira nós fizemos uma aula inaugural e nós consideramos aquilo que eu vou passar para cada um de vocês agora, tá bom? Nós vamos iniciar as considerações do primeiro tópico, que vai ser bibliologia, na próxima terça-feira. E obviamente, à medida que nós formos avançando aqui no curso na igreja, nós vamos a cada semana estar considerando esses tópicos aqui e colocando essas publicações aqui na internet, tá bom? Então que Deus nos ajude nessa caminhada em nome de Jesus Cristo, né? Eu acho que eu mexi aqui, eu estou aqui com o meu auxiliar, o Yuri, já vou agradecendo a ele, né? O Yuri está aqui comigo e nos auxiliando nessa gravação. E eu acabei de tacar o pé aqui na câmera. Pois bem, então, nessa primeira aula, nessa aula inaugural, nós consideramos o que era teologia. Quero compartilhar um pouquinho, para aqueles que já conhecem, são coisas óbvias, né? Mas é interessante recordar, obviamente, que aqueles que ainda não têm nenhum tipo de conhecimento a respeito, é o início, né? E de um conhecimento maravilhoso, que eu recomendo. Aliás, é algo que deveria estar de uma maneira natural em nossos corações e em nossa mente, né? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como assim fala o nosso querido apóstolo Pedro, né? Na sua primeira epístola. Pois bem, o que é teologia? Do grego teos, Deus, logia é tratado ou ensino, né? E obviamente essa palavra ela tem uma conotação generalizada, né? Não é apenas referente ao Deus da Bíblia, né? Ela poderia ser usada por qualquer outro Deus, mas nós usamos, né, para a teologia cristã, que nós podemos resumir que a teologia cristã é o estudo da revelação divina ou da revelação do próprio Deus através das Escrituras, né? Pensando assim, nós somos todos teólogos, né? Poderíamos até colocar, e fizemos isso, né, por sugestão do nosso pastor Jardel, né, do nosso curso de teologia, da teologia sistemática. Somos todos teólogos, e na realidade assim o somos, pelo menos deveríamos ser, o interesse de aprender de Deus. Teologia cristã é nada mais, nada menos que o interesse que cada um deveria ter de aprender sobre o seu Deus, a revelação divina, através das Escrituras Sagradas. Um teólogo chamado David Wells, ele dá uma definição que está contida aqui no livro do MacArthur, na Teologia Sistemática do MacArthur, que é maravilhosa. Eu queria trazer para vocês isso aqui, né? Teologia é a definição de teologia que ele traz, né? Teologia é um esforço permanente, né? É um esforço permanente. Acho interessante ele colocar essa palavra, permanente, porque não é algo de um dia ou outro, não, ou de semana em semana, ou de mês em mês, ou de ano em ano, não. Né? É um esforço, interessante também a palavra esforço, né? Nós nos entregarmos as nossas energias a esse conhecimento, né? Teologia é um esforço permanente por conhecer. Olha e preste bem atenção nessa definição, né? Teologia, no caso a teologia cristã, é o esforço permanente por conhecer o caráter, a vontade e os atos do Deus Trino como revelados por Ele mesmo nas Escrituras, interpretados por seu povo Deus se revela, né? E nós, assim, pela iluminação do Espírito Santo, né? Algo que nós vamos estudar em bibliologia, né? A iluminação do Espírito, na pneumatologia também, né?
A iluminação do Espírito é um dos atos do Espírito Santo hoje, é a iluminação para que nós possamos entender as Escrituras, porque elas se discernem espiritualmente, né? Então, são revelados por Ele mesmo, pelo próprio Deus nas Escrituras, e interpretados por seu povo, nós, né? A fim de que possamos, para quê? Né? Interpretar a Bíblia para quê? Para que nós possamos conhecer, aprender a pensar de modo que lhe agrade, né? Eu costumo dizer aqui, e é verdade, que aquilo que Deus nos deu de mais precioso na nossa Constituição, né? É a capacidade de raciocinar, né? Nós nos comunicamos, nos relacionamos com Deus de uma maneira particular, né? E intensa através do raciocínio, da razão, né? E foi por isso que Deus criou um livro, para que pensássemos, né? Raciocinássemos, interpretássemos a sua vontade, né? Pensar de modo que lhe agrade, viver a nossa vida nesse mundo por seu conselho, não é só interpretar, né? Tem que interpretar e tem que aplicar, né? É assim que se resume o estudo das Escrituras Sagradas. Você observa, você interpreta e aí aplica, né? A observação com a interpretação sem a aplicação não vale nada, né? Deus revelou tudo a respeito dele mesmo, do seu caráter, do seu jeito de ser, das suas potencialidades, para que nós vivêssemos segundo a sua vontade. Então ele diz aqui, né? Para viver nossa vida nesse mundo por seu conselho e por meio de pensamentos e ações, projetar a verdade em nosso tempo e em nossa cultura. Então, Deus nos chamou com esta missão para adorá-lo, né? Nós fomos feitos para adorar este Deus. A razão, o propósito da vida se centraliza na adoração a Deus, nessa comunhão com o Todo-Poderoso, com o Criador, por meio de Cristo, né? E essa é a verdade que precisa ser passada ao mundo inteiro. Nós conhecemos a Deus e temos o prazer, o privilégio, o prazer de poder falar desse Deus a todas as pessoas. Chamamos isso de evangelização, de missões, né? E realmente é a nossa grande missão, daqueles que já conhecem a Deus. Eu relembrei aqui na terça-feira passada sobre os principais tipos de teologia e queria só lembrar aqui rapidamente, né? Nós temos a teologia bíblica, a teologia dogmática, a teologia exegética, a teologia histórica, a teologia natural, a teologia prática e a nossa agora, né, de uma maneira particular, teologia sistemática, que é onde nós vamos centralizar os nossos estudos aqui no nosso TB e obviamente passando para você na medida que for possível nessas gravações que nós vamos fazer, nessas publicações, né? Então, definindo teologia sistemática. A teologia sistemática é a organização das Escrituras por meio de uma síntese do ensino bíblico. É um sumário, é um resumo das grandes categorias que fazem parte da totalidade da revelação escrita de Deus. Nós poderíamos dizer que é uma departamentalização, né, dos assuntos principais da fé cristã, né? Então a teologia sistemática é isso. E as categorias da teologia sistemática são, né, são 10. Nós vamos passar por todas essas 10 nesse tempo aqui no ITB e com vocês também, né? Bibliologia, que é o estudo, o ensino da Bíblia, né? Teologia propriamente dita, que é o estudo do Pai, né? Do Deus Pai. Cristologia é o estudo ou ensino de Cristo. Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Antropologia, que é a doutrina do homem, antropos, né? É o estudo, é a doutrina do homem. A harmatiologia, que é a doutrina do pecado, né? A soteriologia, que é a doutrina da salvação.
angelologia, a doutrina dos anjos, não é? A eclesiologia, que é a doutrina da igreja, e por último, a escatologia, que é a doutrina do futuro. Então nós vamos no nosso ITB, nós vamos estar passando por todas essas 10 doutrinas, né? E obviamente, como já me referi com você aqui, a gente vai resumir no interesse, aliás, no propósito de despertar você a estudar de uma maneira particular as Escrituras de uma maneira mais aprofundada. Quem sabe você sim tem interesse de ir para o nosso seminário, né? Nós temos um seminário Maranata, o nosso SIBIMA, né? Seminário Instituto Bíblico Maranata, né? O nosso SIBIMA. E você é convidado para estudar essas matérias de maneira particular lá no SIBIMA também, ou conosco aqui nas terças-feiras, né? Tá bom? Eu queria encerrar essas considerações iniciais aqui com você, falando ainda do nosso alvo mais particular em relação a esse curso, né? O alvo deste curso é que o aprendizado da teologia, preste bem atenção, né? Não é só adquirir o conhecimento pelo conhecimento, não, isso não interessa a Deus, né? O alvo é que o aprendizado da teologia nos leve a uma intimidade maior com Cristo, né? E o Salmo número 25, versículo 14 diz isso, né? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Que interessante, né? Deus realmente quer ter intimidade conosco, né? Quer que nós o conheçamos e, obviamente, não fiquemos nesse conhecimento inicial, como já me referi a Pedro. Nós queremos, Deus quer que nós cresçamos na sua graça e no seu conhecimento, né? Melhoremos o nosso relacionamento com Ele através da intimidade e por meio, óbvio, das Escrituras Sagradas, né? Então, o alvo desse aprendizado, ou de qualquer aprendizado da Palavra de Deus, é que nós tenhamos intimidade com o Senhor e desenvolvendo em nós um temor santo. Então, vou resumir aqui aquilo que as Escrituras Sagradas chamam de piedade, né? O alvo de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós sejamos homens, mulheres, seus filhos e suas filhas, não é? Piedosos. E a piedade é realmente isto, um temor santo, temor a Deus, respeito pela lei de Deus, não é? Pelo Deus que nos ensina os seus princípios, de quem Ele é, né? Também um desejo, desenvolver em nós um desejo ardente, piedade é temor a Deus, é desejo ardente de Deus, como diz o Salmo 42, versículo 1 e 2, né? São uma passagem maravilhosa, né? Eu tenho um desejo de Deus, a minha alma, diz o salmista, a minha alma anseia por Deus. Como seria bom que isso deveria ser natural, né? Nos filhos, se alimentar de Deus, né? Querer Deus, desejar o Senhor, né? Então, o ser piedoso, e a teologia desenvolve isso em nós, né? Desenvolve esse temor santo, um desejo ardente e um amor sempre crescente pelo autor e consumador da nossa fé. Eu queria encerrar este tempo de desafio, poderíamos chamar assim, né? De desafio, lendo o trecho de Hebreus capítulo 12. Você pode acompanhar quando você estiver vendo essa publicação, né? Esse texto de Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 3. Olha que trecho maravilhoso, né? Que diz aqui as Escrituras. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3 diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, que é o destaque, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Vitória, né? Cristo, Deus, por meio do seu Filho, venceu a morte, e ele hoje está à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Interessante, né? É possível que haja fadiga, né? É possível que haja cansaço, né? Mas que nós possamos renovar as nossas energias, desejo de aprender de Deus, né? Eu sempre estou lembrando para os irmãos aqui da nossa igreja, né? E nós podemos pedir isso em oração, viu? Porque parece que para algumas pessoas, à medida que o tempo vai passando, elas vão perdendo o interesse. Parece que Deus, né, não é o Deus grandioso que renova todas as coisas todos os dias, né? E acabam se decepcionando com as pessoas, se decepcionando com as coisas, mas não deve ser assim. O autor aqui de Hebreus diz: olhe para quem? Para a direita, para a esquerda, é para o seu vizinho, é para o marido, é para a esposa, é para os filhos, é para o trabalho, seja para quem for. Não. Olhando firmemente, não é um olhar simples, né? É um olhar firme, perseverante, que não desiste, que sempre quer melhorar o seu relacionamento com o seu Pai, com o seu Criador. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse interesse seja despertado em você e em todos nós. E como eu falei, podemos pedir isso em oração. Mas, Senhor, não deixa, como eu já me referi aqui, sempre falo, né, para os nossos irmãos aqui, peça a Deus, né, que não morra em você o interesse por Ele. Senhor, não me deixa perder o primeiro amor, o interesse, o desejo, o temor, a alegria de te conhecer, de ler a tua palavra. Isso é um desafio, né? Não é só ler ou participar do curso, ou aqui estar compartilhando conosco dessas publicações, ouvindo e nos vendo, aprendendo, né? Não é só isso, né? A verdade que Deus quer de mim e de você é uma renovação crescente, né, diária, né, no interesse por Ele próprio. E nós possamos viver assim para o nosso Senhor, né, sem jamais perder. Nós temos problemas, né, dificuldades, podemos passar por momentos difíceis, mas em oração podemos pedir a Deus para que jamais percamos esse interesse por Ele. Não importa quanto tempo de convertido, né, de vida cristã que você tenha, não importa. Deus é infinito e o conhecimento dele não tem fim, e que ele renove em nós essa vontade. Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Estamos encerrando mais uma transmissão aqui, aliás, essa primeira transmissão. Deus abençoe você em nome de Cristo. Na próxima semana nós vamos voltar já com a primeira aula, já das considerações sobre o primeiro assunto que nós já mencionamos aqui, que é bibliologia, o estudo da Bíblia, né? E como eu falei, nós da Igreja Bíblica Batista de Pacatuba, ou as igrejas bíblicas, obviamente, de maneira geral, as igrejas conservadoras, né, tem na Bíblia a sua única regra de fé e de conduta. E estou aberto às suas considerações, alguma pergunta, algum questionamento. Tem o nosso contato aqui no final, você pode ligar para mim, tá bom? Deus abençoe você em nome de Cristo e até a próxima semana.